Pronto, boa tarde, gente. Meu nome é João, sou colega da Escola Havana de Medicina, como o doutor Luiz já tinha falado. Queria também parabenizar o senhor pela sua aula, dizer que eu sou muito grato de ter a oportunidade de ter assistido. E eu fico feliz que eu estou sentindo que a discussão está tomando um rumo que foi exatamente o que eu pensei em falar, que foi o que eu mais fiquei instigado. Antes de falar minha dúvida, quando vocês falaram sobre o ego do médico, essa questão do inconsciente até, eu não pude deixar de esquecer de um livro que eu estou lendo, vou até mostrar aqui para vocês. Subliminar, não sei se dá para ver bem, de Leonardo Mlodinow, que escreveu também O Andar do Bêbado. Eu acho que ele fala bastante dessa parte de como o inconsciente, até isso que o Dr. Luiz falou, de como a gente consegue moldar uma pessoa a pensar de determinada forma sem ela nem perceber. E, começando com isso, o que Bruna tinha falado antes, como o papel do estudante nessa questão do Choose Wisely, e como é que a gente poderia fazer, né? Que a gente deveria instigar o professor, perguntar. Só que tipo, eu fico às vezes meio inseguro de como o professor ele vai interpretar essa pergunta, se ele vai achar que eu tô querendo ser, tipo, querendo botar ele numa situação complicada ou só reclamando. Ao mesmo tempo também que quando o senhor falou sobre em Boston dos médicos, eu sinto que aqui no Brasil também tem um pouco disso, de como é que um médico iria interpretar uma discussão com a enfermeira ou com até um paciente colocando em xeque a sua conduta médica. E um dos pontos altos, eu acho que da aula, eu considero que foi comparar em diversos países como é que está sendo essa questão do choose wisely, como é que as pessoas usam mal ou usam bem as ferramentas. Então, eu não pude deixar de perguntar como a cultura, como o que o senhor acha que a cultura influencia nessa parte, porque já que a gente está comparando tantos países, e eu sinto que o senhor tem uma experiência maior para falar sobre isso, queria perguntar como você acha que a cultura influencia nessa parte da, da, da decisão do médico, e principalmente no Brasil, se o senhor acha como é que está sendo essa evolução. Obrigado, João, pelas observações e pela pergunta. Meu formatura antes de medicina foi antropologia. Então, cultura é uma palavra para mim que é muito importante. E não quero sair dessa webinar com ideia que só os médicos brasileiros são burros e o resto do mundo são santos, porque não é assim. Tem médicos muito bons no Brasil, também temos burros. E se pensa que o problema no Brasil é ruim, China é pior. Acabei de voltar da China e tenho que dizer, é pior na China. Então, os batalhas, os lutos são duros e são mundiais dessa mudança. E não podemos esquecer nossas raízes. Médico foi como um pastor, um padre, e especialmente no tradição judeu-cristiano, ninguém quer ninguém quer perguntar do padre porque diz isso, é o senso do fé se faz isso. Então, essa manda uma truca muito importante e temos que começar com essa próxima geração para fazer essa mudança. E temos que ensinar vocês, como alunos de medicina, a próxima geração dos médicos, que tem que condutar seus encontros com pacientes como um nível de humildade. Essa humildade é essencial. E tem que ensinar pelos pacientes que eles têm o direito de perguntar a você por que faz isso, por que faz a outra coisa. Igual isso, humildade com sua equipe. Você é dependente totalmente no desempenho da sua equipe por seu próprio desempenho. Se a enfermagem não faz bom trabalho, se o recepcionista não trata bem os pacientes, se o paciente sai da lá infeliz por causa do trabalho do outro, eles serão infelizes com seu trabalho também. Então, temos que construir em nossas unidades de saúde
âmbito de igualdade, âmbito em que todo mundo sente o poder de passar perguntas. Por que faz isso? Por que não faz essa outra coisa? O trabalho do meu colega em Harvard, Atul Gawande, é essencial nisso. Ele fomentou uma ideia no sala de cirurgia dessa ideia do checklist. E ele mostrou, se usa um checklist antes de operar, os resultados são bastante melhores. E cada membro do time pode perguntar pelo cirurgião e os outros agentes na sala por que não fazemos isso, esquecemos essa componente, etc, etc. E os cirurgiãos burros que não aceptaram essas checklists têm resultados piores que os cirurgiãos com uma atitude mais aberta para debate, discussão, críticas, etc., de outra gente. Então, essa ideia de desverticalização das nossas equipes, essa ideia de mudança de cultura de médico por rei, médico por Deus, é chave para o nosso futuro. Eu acho que a coisa que você menciona é tirar a hierarquia e colocar outros profissionais de saúde para questionar o médico, vai ao encontro do conceito de why nurse, que é aquela enfermeira que pergunta ao médico why. Esse é um conceito, é um pequeno artigo publicado no British Medical Journal por Franz Porscheudt, um alemão. Não é de Minas, why nurse, é outro tipo de why nurse. Why, porque... Isso. Winers, eu acho que de fato tendo profissionais assim que entendem de medicina baseada em evidência e que questionam o médico, tentando trazer essa cultura que a gente tem que se justificar com base em evidência, eu acho que é um ponto também interessante. Mas essa ideia de desafiar é fora da cultura da medicina. Desafiar é como um insulto, mas essa ideia egotística que ninguém pode desafiar é uma barreira também. E também é devido desse problema do ego do médico. Uma coisa que você mencionou é misdiagnosis, preference misdiagnosis. Então, eu quero pegar esse gancho para trazer a discussão como fazer um bom diagnóstico da preferência do paciente. Isso. Será que o diagnóstico da preferência do paciente realmente é perguntar o que ele acha ou existe uma outra forma mais inteligente de fazer? Exato. E se não pergunta, não sabe a preferência do paciente e pode substituir a preferência do médico pela preferência do paciente. E isso é ruim. Um dos conceitos que eu tenho, isso é até um artigo recente que eu escrevi, que é shared decision making, né? A decisão compartilhada não é necessariamente a mesma coisa da decisão delegada ao paciente, né? Exato. Ou seja, jogar a decisão para o paciente. Não dá os chaves de máquina de ressonância pelo paciente. Temos que guiar. Mas também temos que pedir do paciente seus valores, seus objetivos. Isso, e nem sempre é perguntando objetivamente. Na realidade, é mais conhecendo aquela pessoa, que a gente sabe quais são os valores e preferências, e a gente já pode customizar a nossa recomendação para aquele tipo de pessoa. Uma cirurgia de mão para um pianista, em sabendo que aquela pessoa é um pianista, a gente já sabe que a preferência dele é muito mais pró-cirúrgica, porque ele precisa resolver aquele problema, do que um advogado que não precisa tanto de tamanha destreza na mão. Então, eu tenho a sensação que nem sempre é a pergunta da preferência do paciente, porque ele tende, ao ser perguntado, a devolver a pergunta ao médico, né? Mas cabe a gente saber fazer a leitura dos valores do paciente para que esses valores nos influenciem. Eu acho que a gente tem que discutir um pouco mais profundamente, não só implementação de Shared Decision Making, mas o que é verdadeiramente Shared Decision Making do ponto de vista da arte da medicina. E ao começo desse processo é bem difícil, porque o paciente pensa que essa pergunta é da lua, é muito estranho. Porque o médico está me perguntando minhas ideias. Ele é médico, não sabe?
tem que trabalhar duro como paciente para convencer que quer verdadeiramente entender suas ideias, seus alvos, etc.